Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você tem sido abençoado com nossas postagens, então aproveite e nos ajude. Curta e compartilhe. E se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se e seja também um colaborador e divulgador dessa obra. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre salvos pela graça, eleitos pela misericórdia. O texto de nossa reflexão se encontra em Romanos, capítulo 9, verso 10 a 13. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Ao ler estes versos, parece estranho pensar que Deus escolhe alguns e rejeita outros a seu bel prazer, porque Ele é soberano e pronto. Mas existem outros textos que dizem que Deus não faz acepção de pessoas e que o desejo dele é que todos sejam salvos. A Bíblia está repleta de versículos que falam sobre eleição, escolha, chamado. Contudo, ela também revela que Deus não é imparcial nas escolhas que faz, aceitando alguns e rejeitando outros. Desde o início, Deus sempre chamou as pessoas com propósitos bem definidos. Da mesma forma que Ele escolhe e salva soberanamente, Ele atribui responsabilidades e as cobra. Após a queda de Adão e Eva, Deus estabelece um plano redentivo para a humanidade e assim começa a conduzir a história para o cumprimento deste plano. Deus elege Abraão e, mais uma vez, com propósitos bem definidos para cumprir com sua vontade, redimindo assim a humanidade de seus pecados. O próprio Jesus, o cumprimento deste plano redentivo, revela uma progressão espiritual que vai desde a rendição diante de Deus até a responsabilidade atribuída por Deus. À primeira vista, podemos nos confundir pensando que todos serão salvos pela bondade e misericórdia de Deus. Mas a Bíblia claramente nos mostra que não somos salvos por questões genéticas, de raça, cor ou religião. A salvação se dá única e exclusivamente pela fé, conforme diz Gálatas capítulo 3, versos 7 a 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ao lermos o texto a seguir, podemos compreender claramente sobre eleição. Veja, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com um pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz que os salvos foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Portanto, a eleição não está baseada na acepção de pessoas, mas no pré-conhecimento de Deus. O Senhor é onisciente e conhece todas as coisas. Deus não é parcial. Ele não faz acepção de pessoas. Ele conhece muito bem quem o aceitará e quem o rejeitará, quem permanecerá e quem o deixará. Toda escolha que Deus faz não é fundamentada na acepção, mas no seu pré-conhecimento e segundo o deferimento de sua vontade. A salvação é um ato de graça e misericórdia de Deus. Não está baseada e nem fundamentada nos méritos de quem a recebe.
Essa é a natureza da misericórdia. Depende de quem a tem, não de quem necessita dela. Ser misericordioso não é questão de justiça ou injustiça, como se fosse um ato obrigatório de quem a outorga ou um direito legal de quem dela precisa. Deus é misericordioso porque tem o poder para ser assim, e porque quer, conforme está escrito, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aqui não há acepção de pessoas, porque a eleição não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Quando todos merecem a morte, conforme está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E também, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É um milagre de pura graça se alguns recebem a salvação. Sendo assim, Deus é glorificado, tanto em sua misericórdia como na vindicação de sua justiça. Como todos nós não merecemos nada além de ira, não podemos reivindicar a misericórdia como direito. Assim, Deus não é injusto quando deixa que alguns recebam a justa recompensa por seus atos, pois, embora ele deva punir o pecado, não está sob nenhuma obrigação de exercer misericórdia. A eleição de Deus não provém da vontade ou do esforço humano, isto é, não vem de bons desejos ou ações, boas inclinações e obras, nem da previsão destas coisas. Vem puramente da misericórdia e boa vontade de Deus. O espantoso não é o fato de Deus condenar o pecador por sua justiça, mas de salvá-lo por sua graça. Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é soberano e nós somos limitados. Deus é o oleiro e nós somos o barro. A graça não é concedida por critério étnico, cultural ou religioso, pois Deus chama seus eleitos de todas as nações, tribos e povos, e dá a estes o privilégio e o poder de viverem uma vida que reflita a vida transformada pelo poder do Espírito Santo que passa a habitar no coração de todo o que nele crê. Que o Senhor te abençoe.